Olá, tudo bem com você? Obrigado por mais uma vez estar aqui estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando essa semana o estudo da lição de número 4, que tem como título Um Deus apaixonado e compassivo. Uma lição maravilhosa desse trimestre que tem como título geral O amor e a justiça de Deus. Tem tratado assuntos muito importantes aqui para a nossa vida, para o nosso conhecimento sobre o amor de Deus, o amor humano, fazendo algumas relações importantes para o nosso aprendizado. Antes de iniciar o estudo da lição da Escola Sabatina, eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que nos acompanham, que deixaram o seu comentário aqui. E já quero reforçar, deixe o seu comentário aqui de onde você está assistindo, diga o seu nome, a sua cidade, o seu estado, que a gente fica muito feliz em saber o alcance da lição da Escola Sabatina, onde estamos conseguindo chegar. E muitas pessoas têm deixado aqui os seus comentários de onde está assistindo, a sua cidade, a sua igreja, e alguns têm até feito pedidos de oração, no qual nós temos assim orado por pedidos e também se alegrado com agradecimentos que as pessoas têm deixado aqui no comentário. Então, deixe seu comentário também aqui para a gente, porque a gente vai orar por você, vai se alegrar com as bênçãos recebidas de Deus e também queremos saber de onde você está assistindo. Queria mandar um abraço aqui para Laura Nascimento, ela é da Nova Cidade. Ela não falou do qual o estado que ela é, mas ela disse aqui, meu nome é Laura Nascimento, da Nova Cidade. Um grande abraço para você, Laura, para sua igreja, para sua família. Fiquem com Deus e obrigado por nos acompanhar. Também queria mandar um abraço para o João e para sua esposa Zezé. Eles são de Niterói. Um abraço, a nossa lição está chegando lá em Niterói. Muito obrigado por nos acompanhar. Um abraço aí para você, João, e a Zezé, sua esposa. Evelyn, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço para o pessoal aí do Sul, para os gaúchos, pessoal do Paraná também que tem nos acompanhado. Um grande abraço para você. Obrigado por compartilhar a palavra de Deus. Obrigado por estar aqui conosco estudando mais uma vez a lição da Escola Sabatina. E por último, queria mandar aqui um abraço para o pastor Wesley. O pastor Wesley é o pastor da minha igreja, é o meu pastor aqui da Igreja Lago Sul. O pastor Wesley também está na classe dos professores, da qual também faço parte. Se você puder acompanhar a classe dos professores, acompanhe com a gente aí, tá? É toda semana a classe dos professores, a gente está com lição maravilhosa, um estudo onde tem 4 pessoas, um debate entre 4 pessoas, tem um mediador, tem 3 convidados e o link da lição da classe dos professores está aqui embaixo. Ela fica no canal Adventistas Lago Sul, eu estou lá fazendo parte com essa galera maravilhosa, eu tenho certeza que se você ainda não conhece esse projeto da classe dos professores, você vai se apaixonar. Mais de 20 mil pessoas assistem semanalmente a lição da Escola Sabatina da classe dos professores e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço para vocês e vamos orar antes de a gente começar esse estudo? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua palavra, por mais uma vez estamos aprendendo um pouco mais sobre o seu amor por nós. E seja conosco durante esse estudo, que nós possamos abrir a nossa mente, que nós possamos a cada leitura, a cada palavra aqui entender mais sobre o seu amor por nós. E que nós possamos aprender também sobre o nosso amor com o próximo. E seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus para sempre. Amém. Estamos iniciando o estudo da lição de número 4, que tem como título Um Deus apaixonado e compassivo. Que nós vamos começar a falar um pouco sobre as emoções, né? E quando a gente começa a falar sobre emoções, já vem várias coisas na nossa cabeça, né? Sobre a emoção, sobre que as emoções são vistas como indesejáveis, porque quando a gente está muito emocionado, a gente acaba saindo um pouco da razão e entrando um pouco na irracionalidade. Mas a relação entre emoção e irracionalidade, ela é muito complexa, ela tem sido um objeto de estudo entre a psicologia, a filosofia e a neurociência. Todos estão ali trabalhando com esse objeto de estudo sobre as emoções. Eu fiz umas anotações aqui, quando a gente fala sobre emoção, a emoção, elas são uma resposta psicológica e fisiológica que ajuda os seres humanos a interpretar e reagir a ambientes. Por exemplo, às vezes no momento de uma forte emoção, você está dirigindo o seu carro ali e de repente um animal entra na sua frente de uma vez. E naquele momento ali de emoção e de racionalidade, sem pensar muito, você puxa o carro para o lado, desvia daquele animal que está ali atravessando a pista, ou até de uma criança tentando atravessar a pista, e a gente, sem pensar, irracionalmente, por instinto, a gente acaba
puxando o carro para um lado, puxando para o outro, desviando. Isso já aconteceu uma vez comigo. Eu estava voltando de uma cidade, onde eu fui num casamento, estava com mais 2 amigos no carro, e a gente vinha ali conversando, ouvindo música, batendo papo, era de uma cidade a outra, estava numa BR, e de repente já era de noitinha, e já começou a vir vários carros na minha direção, na pista contrária, e os faróis acesos, e aquilo ali me atrapalhou um pouco a minha visão, mas eu continuei seguindo aqui na minha pista, e quando de repente eu dei de frente com um carro na minha pista, ele estava tentando ultrapassar os outros carros, eu acho que ele não conseguiu ultrapassar a tempo, e quando eu vi ele estava de frente comigo, e naquele momento eu não tive tempo hábil de pensar, simplesmente quando eu vi aquele carro de frente, eu puxei o meu carro para o lado, e para não cair para fora da pista, rapidamente eu voltei ele para a pista, o carro deu umas balançadas, e foi questão de segundos para salvar a nossa vida, porque o carro estava de frente comigo, se eu não tivesse naquele momento, e naquele exato momento puxado o meu volante para o lado, e depois puxado para o outro, ou tinha batido de frente com aquele carro, ou tinha saído da pista e talvez até capotado o carro. E foi um momento de irracionalidade muito rápido, um reflexo muito rápido, na qual não tive tempo de pensar, apenas de agir. E depois do acontecido, estacionei o carro no estacionamento, todo mundo ali dentro daquele carro em silêncio, completamente abismado do que tinha acontecido, sem entender direito o que está acontecendo. Daí que a gente foi pensar o que tinha acontecido, a gente foi pensar como que a gente chegou tão perto da morte, ao mesmo tempo estávamos ali vivos agora. Então foi uma coisa assim muito extraordinária, a gente começou assim a pensar, a agradecer a Deus primeiramente de estar vivo, mas foi uma coisa muito rápida, um instinto, foi irracional. Então muitas vezes a resposta, a emoção dessa irracionalidade nos ajuda a adotar medidas que nos tiram às vezes, de algumas situações. Às vezes, quando você para e pensa, racionaliza, você age de forma diferente, né? E quando a gente fala de uma pessoa muito apaixonada, quando a gente está falando de uma pessoa muito apaixonada, a gente pensa que a pessoa está irracional. Às vezes a pessoa muda completamente, a pessoa sai de si, e muitas pessoas apaixonadas, elas fazem coisas que ela não faz racionalmente. Ela às vezes passa o tempo todo pensando naquela outra pessoa, às vezes, dependendo do que aconteceu naquele relacionamento, aquela pessoa passa o tempo todo chorando, o tempo todo ali deprimida. Muitas pessoas largam até o emprego por causa de certas paixões. Mas quando a gente fala sobre a paixão, um Deus apaixonado e compassivo, é totalmente diferente. Não se encaixa nas razões humanas, não se encaixa nas racionalidades humanas. E aqui a lição, bem aqui no meio da parte de sábado, diz assim, ó: Deus nos criou com capacidade de sentir emoções. Ele próprio apresenta as Escrituras como alguém que experimenta emoções profundas. Deus experimentou por várias vezes emoções profundas. E aqui no último parágrafo diz assim, ó: de fato, há belas verdades a serem extraídas da compreensão de que o amor de Deus por nós é profundamente emocional. Contudo, é importante ressaltar que, ainda que o amor de Deus, emocional ou não, seja perfeito, ele não deve ser considerado idêntico às emoções que nós sentimos, nós seres humanos experimentamos. Porque as emoções que nós seres humanos experimentamos é totalmente diferente das emoções que Deus tem por nós. Quando a gente fala que é um Deus apaixonado, que Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus amoroso, um Deus que tem muito amor por nós, porque foi Ele que nos criou. E a gente pode até fazer uma comparação de um pai para um filho, né? O pai com seus filhos, ele tem uma paixão profunda, e uma paixão onde o pai às vezes deixa de comer para dar comida para o próprio filho, que seu filho estiver com fome, por causa do amor que o pai sente por filho, e é o mesmo amor de Deus por nós. Deus é um Deus apaixonado por nós e compassivo. E entrando aqui na parte de domingo, tem como título Maior do que o amor de mãe. Existe alguma coisa maior do que o amor de mãe? Eu acho que não. O amor de mãe é algo insuperável, falando em relações humanas, falando aqui entre nós seres humanos, não falando sobre o amor de Deus por seus filhos, porque a Bíblia ilustra imagens de relacionamentos de pais e filhos para ilustrar o extraordinário compaixão de Deus pelos seres humanos. Então, a ilustração que Deus traz para demonstrar o amor de Deus por nós, para que a gente possa entender,
ela traz como uma relação do amor que os pais têm pelos filhos. E o título já diz isso, né, que é o amor de mãe, que para mim não tem nada maior do que o amor de mãe. Porque às vezes eu já vi numa notícia uma mãe que ela não sabia nadar. Ela não sabia nadar, mas quando o seu filho caiu na água, aquela mãe pulou na água, tirou o seu filho da água, conseguiu salvar a vida do seu filho sem saber nadar. Daí você se pergunta como isso pode acontecer, né? É o amor que a mãe sente pelo filho, que a mãe foi capaz de pular na água, naquele momento irracional, sem pensar nas consequências, apenas na questão de sobrevivência do seu filho. Aquela mãe pulou na água, conseguiu salvar a vida do seu filho, conseguiu salvar a sua própria vida sem saber nadar. Isso demonstra para nós um verdadeiro amor de mãe. Você começa a ler isso e fala, gente, como isso pode acontecer? É o amor, o amor que a mãe sente pelo seu filho. E a lição, aqui no primeiro parágrafo, após aqui a pergunta do dia de domingo, ele vem falando assim, ó, Deus se relaciona conosco como seus filhos amados, cuidando de nós com o mesmo amor que o Pai tem por seus filhos. O mesmo amor que o Pai tem pelos seus filhos é o amor que Deus tem por nós. Uma comparação aqui mais simples para que a gente possa entender. No entanto, ainda que a sua mãe esqueça do seu bebê que mama e não tenha compaixão do seu filho que gerou, Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Deus nunca vai nos esquecer. Mesmo que às vezes você vê pais que se esquecem dos filhos, pais que abandonam os filhos, isso é uma coisa que não é uma coisa comum de acontecer, mas acontece. Mas Deus jamais esqueceria os seus filhos. Não importa aonde você tenha andado, não importa o caminho que você tenha andado, não importa aonde você tenha ido, mas o amor que Deus tem por você é muito maior. Às vezes você vê exemplo disso, né, quando algum filho comete um crime e para a sociedade é um bandido, é uma pessoa má, uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, pessoa que fez coisas horríveis, mas a mãe e o pai continuam amando eles. A mãe e o pai vai lá no presídio, enfrenta fila gigantesca, acorda cedo, passa por várias humilhações de revistas no presídio para poder encontrar o seu filho, porque o amor que ele sente para aquele filho ainda é muito grande. Mesmo ele tendo errado naquela vida, mesmo ele tendo praticado coisas que às vezes para nós, sociedade, são coisas terríveis, mas para o pai e para a mãe ainda tem aquele amor de pai e de mãe. Para o pai e para a mãe, o filho ainda é uma pessoa que merece atenção, que merece carinho, que merece amor. E por mais errado que nós possamos ser, por mais profundo que nós tenhamos ido, às vezes, em nossa vida, nos afastando de Deus, cometido pecados horríveis, Deus ainda nos ama, Ele está sempre, sempre de braços abertos para nos receber e para poder nos abraçar e dar aquele conforto que nós precisamos na hora que nós mais precisamos, que estamos profundamente nos sentindo abandonados. Deus está ali, e basta você procurar ter um relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, Ele vai estar ali para poder te abraçar, te confortar e te amar. Assim como o amor de mãe é o amor de Deus pelos seus filhos. E aqui já na parte de segunda-feira vem como título o amor angustiante. Aqui ela começa a tratar sobre a história de Oséias, que nós já estudamos lá na primeira lição, falando que Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela, em comparativo com a história dos seres humanos com Deus, né? Oséias era um homem amoroso, um homem fiel e casou-se com uma prostituta que ficava o traindo, que ficava fazendo coisas horríveis com Oséias. Oséias teve filho com ela e Oséias ainda continuava, mesmo ela fazendo coisas horríveis, mesmo ela traindo ele, infidelidades, Oséias ainda continuava amando a sua esposa. Isso é um comparativo conosco, né, com a gente, com nós seres humanos, que muitas vezes comparando nós com uma mulher prostituta e Oséias como Deus, né? Que Deus nos ama, Deus continua nos amando, mesmo a gente às vezes o traindo, mesmo a gente às vezes pecando, mesmo a gente fazendo coisas erradas, mesmo a gente se desviando do olhar de Deus, mas Deus continua nos amando, Deus continua nos querendo, Deus continua sempre, por mais incrível que isso possa parecer, né? Porque nós seres humanos
quando alguém nos trai ou quando alguém nos faz alguma coisa errada, a nossa intenção como ser humano é se afastar daquela pessoa. A gente não quer mais contato com aquela pessoa, mas Deus não age dessa forma. Se você se arrepende, se você o busca em oração, Deus está ali para te perdoar pelo tudo aquilo que você fez. E a lição dessa semana ela vem fazendo esse comparativo e mostrando o amor de Deus. E diz aqui, ó, já no primeiro parágrafo aqui após a pergunta número 2, o amor de Deus pelo seu povo é comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. As Escrituras usam imagens poderosas, como ensinar uma criança a andar, carregar o filho nos braços, curar e prover sustento, demonstrando cuidado terno e amoroso de Deus com seu povo. Muitas vezes nós vemos pais carregando os filhos por grandes distâncias, né? Eu já vi isso várias vezes. Eu estou andando às vezes de carro e vejo às vezes uma mãe magrinha, com os braços pequenos, com os braços finos, carregando uma criança bem pesada por uma distância muito longa. A mãe está saindo de um local, ela está andando a pé, desceu de um ônibus e ela precisa caminhar até uma certa distância. O filho é muito pequenininho, não consegue caminhar direito e os pais vão com aquele filho no braço, caminham por uma longa distância. Ou muitas vezes você vê na igreja, em alguns lugares, a mãe o tempo todo com o filho no colo. Isso é cansativo. A gente que é pai, a gente que é pai, que tem filho, sabe como isso é cansativo. Mas a Bíblia nos mostra que o amor de Deus, ele é como se fosse como se Deus estivesse nos carregando nos seus braços, por mais que às vezes seja incômodo, por mais que às vezes seja cansativo, com a forma como nós demonstramos nosso amor para Deus, Deus está ali nos carregando em seus braços, nos protegendo, cuidando de nós a cada dia. Isso é muito bonito, esse amor de Deus pelos seres humanos. E essa parte de segunda-feira vem falando sobre isso. Você já ficou tão aflito no seu estômago embrulhou? Uma pergunta aqui no meio da lição. Essa ilustração é usada para descrever a intensidade do amor de Deus em relação ao seu povo. E já que no finalzinho da lição, no rodapé da lição da parte de segunda-feira, ele diz assim, ó, tem uma pergunta para consideração, uma pergunta para você pensar. Nenhum amor terreno pode ser comparado ao amor dos pais. Isso nos ajuda a entender o amor de Deus por nós? E a outra pergunta é assim, ó. Que conforto podemos e devemos extrair dessas verdades? Pensa, analisa e responde essas duas perguntas que vai te ajudar bastante no seu estudo da lição dessa parte de segunda-feira. E aqui entrando na parte de terça-feira tem como título A Compaixão de Jesus. Quando nós falamos em compaixão, nós falamos daquela compaixão que às vezes a gente sente, né? Aquela compaixão de ficar com pena, sabe? Muitas vezes você vê uma pessoa passando dificuldade, você vê uma pessoa passando necessidade e você sente pena daquela pessoa e fala, oh meu Deus, olha ali gente, uma criança na rua pedindo, descalça, com fome, sem roupa. A gente sente aquela compaixão, sabe, aquele sentimento de sofrimento, mas a gente não faz nada. Você pensa assim, oh, coitadinho, né, sem roupa, sem comida, mas você não age. E aqui, a compaixão de Jesus ela é diferente da compaixão humana. A compaixão de Jesus é uma compaixão que age, sabe? Jesus, quando vê um necessitado, ele não ficava sentindo pena daquele necessitado, mas Jesus agia. Ele ia até aquela pessoa necessitada e curava aquela pessoa. Ele fazia uma cura, ele conversava, ele trazia palavras de conforto. Ele era um Deus de ação. A compaixão de Deus é uma compaixão de ação, de agir, enquanto a nossa é de sentir pena, de não agir. Mas nós devíamos, como filhos de Deus, fazer como Deus, ter aquela compaixão, mas uma compaixão de agir. Ah, a igreja está precisando de ajuda. A ASA precisa de ajuda, eu vou agir, eu vou fazer. Ah, eu tenho uma pessoa perto de mim, uma enchente,
acabou com os móveis, a pessoa ficou sem móveis, a pessoa ficou sem casa, eu vou agir, eu vou ajudar a conseguir novos móveis, eu vou ver quem tem roupa para doar, quem tem coisas que podem ajudar. Nós devemos ter essa compaixão de agir, de ajudar como Deus fazia. Já tinha um paralítico lá no tanque de Betesda há 38 anos esperando a cura. Ele estava ali, a água se agitava, aquele que entrasse primeiro era curado, e aquela pessoa estava ali há muito tempo esperando a cura, mas Deus foi até ele, Deus agiu, Deus sabia da necessidade dele, Deus foi lá e Deus o curou. Muitas vezes Deus estava caminhando e algumas pessoas vinham, procuravam, só de tocar nas vestes de Jesus, às vezes as pessoas eram curadas e sentiam aquele poder de Deus, mas Deus sempre, sempre parou para cuidar das pessoas necessitadas, Deus sempre parou para ajudar, para fazer, às vezes, enquanto os discípulos queriam que Deus andasse, que Deus fizesse várias coisas, mas Deus estava ali para ajudar. Ele também tirou aquelas pessoas que estavam ali ouvindo o seu sermão com fome, e Deus ali fez aquele milagre da multiplicação, pegando os peixes e os pães e multiplicando para matar a fome daquelas pessoas, porque ele era um Deus de ação, é um Deus de agir. E é isso que a lição de terça-feira ela traz para nós, que nós devemos fazer assim como Jesus fez, nós devemos fazer igual. A gente deve aliviar o sofrimento das pessoas de uma forma compassiva, mas agindo, não apenas sentindo pena, ficando com dó, sem tomar uma atitude, mas temos que tomar atitude como cristãos e agir. Já entrando aqui na parte de quarta-feira, vem falando sobre um Deus ciumento. E aí eu pergunto para você, como é o ciúme? No contexto humano, o ciúme, às vezes a gente pode levar com uma pessoa com sentimentos de insegurança, um desejo incontrolável, mas a Bíblia diz que o ciúme de Deus por nós, ele é um ciúme diferente. Ele é totalmente diferente do ciúme humano. Quando fala que Deus é um Deus ciumento, quando fala assim, ó, Verivelto, você é muito ciumento. É um ciúme, às vezes, de posse, de medo de perder. Você quer saber onde a pessoa está, o que a pessoa fez, com quem ela andou, com quem ela conversou, com medo de perder aquela pessoa, às vezes com um ciúme de insegurança e um ciúme de autocontrole, onde você deseja controlar aquela outra pessoa, saber todos os passos, tudo que ela fez. Esse é o ser humano. O ser humano tem esse ciúme, às vezes é um ciúme doentio, e tranca uma pessoa dentro de casa para que aquela pessoa não possa sair de dentro de casa, porque não quer que aquela pessoa tenha contato com outras pessoas para às vezes não largar daquela pessoa ciumenta, né? Então aquela pessoa muito ciumenta, ela tranca a pessoa dentro de casa para que ela não possa nem ter uma relação humana com outras pessoas. Mas Deus não. Quando fala sobre o ciúme de Deus, ele é um Deus zeloso. É um ciúme, sabe aquele ciúme, para você entender melhor, você tem um carro antigo, acontece muito com pessoas que têm carro antigo, e a pessoa, ela cuida daquele carro, sabe, muito bem, a pessoa lustra o carro, às vezes nem andou com o carro na rua, está ali sempre limpando o carro, lustrando o carro, cuidando daquele carro, aquele ali é uma relíquia para ela. Então, é um ciúme que a pessoa tem, mas é um ciúme de uma coisa boa, é um ciúme que a pessoa tem de uma coisa importante na vida dela. Então a pessoa ela fica ali cuidando, bajulando, limpando. Esse é o ciúme que Deus tem por nós. Deus é um Deus ciumento, mas Deus é um ciúme não de ser um Deus controlador. Ele nos dá liberdade para pensar, para agir, mas é um ciúme de pai, de alguém, de criador pelo seu filho. É um ciúme zeloso por nós, né? A lição vem trazendo essa palavra, que Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que nos ama. Então, esse amor, esse ciúme de Deus é isso. É um cuidado que Deus tem por nós. É um cuidado, um carinho, um cuidado grande, de zelo, de compaixão por nós, seres humanos. Então, quando a lição fala desse Deus ciumento, é um Deus cuidadoso, é um Deus amoroso, né? E aqui no meio da lição vem falando assim, ó, o ciúme de Deus é mal interpretado. Quando afirmamos que um parceiro é ciumento, isso não é elogio. O termo ciúme tem sentido negativo.
No entanto, na Bíblia, o ciúme divino não é associado a algo negativo, mas ao zelo justo de um marido amoroso, que busca fidelidade no relacionamento exclusivo com sua esposa. Então, o marido amoroso que quer apenas ali o seu relacionamento exclusivo com sua esposa, é esse cuidado é esse amor que Deus tem por nós. Deus é um Deus zeloso que cuida de nós, mas Ele também quer que nós sejamos exclusivos dEle. Ele não quer que nós tenhamos outros deuses, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador e Ele quer esse amor exclusivo para Ele, para cuidar de nós, porque Ele sabe que, como criaturas, precisamos desse amor dEle. Nós precisamos, por mais incrível que possa parecer, nós seres humanos não conseguimos viver sem o amor de Deus. Você pode falar assim, eu não acredito em Deus. Eu sou uma pessoa ateu. Mas mesmo a pessoa ateu, ela precisa do amor de Deus. Às vezes ela fala isso da boca para fora, mas ela também sente, ela precisa do amor de Deus. Todos nós precisamos desse amor de Deus, desse cuidado, desse zelo. E quão importante é, né? Quando a gente tem uma pessoa que zela por nós, uma pessoa que cuida de nós, isso é muito importante. E o amor de Deus aqui é nesse sentido de zelo, um amor amoroso, que busca a fidelidade de um relacionamento exclusivo. Entrando aqui na parte de quinta-feira, já quase no fechamento da lição, vem falando sobre um Deus compassivo e apaixonado. E quando a gente fala sobre compassivo, é aquele que sente profunda empatia, a misericórdia com seus filhos, oferecendo amor, perdão e conforto. Uma pessoa compassiva e apaixonada é aquela pessoa que tem uma compaixão profunda, uma empatia muito grande pela outra, oferecendo sempre muito amor, perdão e principalmente o conforto. Quando a gente fala de conforto, a gente está falando assim, às vezes você no seu dia a dia, às vezes você faz coisas erradas, fazemos coisas erradas, somos seres humanos pecadores. E quando você faz uma coisa errada, às vezes você não quer ser julgado por aquilo. Tipo, você já sabe que você fez errado, você está mal por uma coisa que você fez errado. E você quer o quê? Você quer apenas uma compreensão, um conforto, uma compaixão. Você quer que a pessoa que está ao seu lado, ela apenas te coloque ali no peito e fala assim, deita aqui, fica um pouquinho quietinho aqui, você errou, mas agora na próxima vez você não vai errar mais, você vai acertar. Às vezes a pessoa, ela só quer aquilo, ela sabe que ela errou, ela sabe que ela fez algo que não foi certo, mas ela quer um conforto, ela quer uma compaixão, não um julgamento. E Deus, por mais errado que nós possamos ser, Deus está ali sempre para te receber com essa compaixão, com esse conforto. Quando você, por mais fundo que você tenha ido, por mais profundo que você tenha ido, Deus, Ele vai te receber de braços abertos, para te confortar, para te ajudar e trazer um conforto em meio àquele sofrimento que você tem de algum erro que você cometeu. Então, quando você cometeu algum erro, abra o seu coração para Deus, leve para Ele as suas dificuldades e Ele vai, com certeza, te dar um conforto, um alento, porque Ele é um Deus compassivo e apaixonado. E já entrando aqui na parte de sexta-feira do estudo adicional, Ellen White traz uma citação do livro O Maior Discurso de Cristo, que está lá, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a leitura, está na página 10 a 34, onde ela vem trazendo aqui uma citação. Por que muitas pessoas duvidam do caráter de Deus, muitas pessoas às vezes duvidam do amor de Deus? Porque as pessoas não conhecem verdadeiramente a Deus. Quando você busca se relacionar com Deus, quando você conhece Deus, você entende muito mais o amor de Deus, o amor compassivo dele por nós. Quando você está num relacionamento, quando você começa a namorar uma pessoa, o que serve o namoro? O namoro serve para você conhecer aquela pessoa, para depois você decidir se você quer casar com aquela pessoa e passar o resto da sua vida com ela. Então, durante o namoro, vocês vão namorar para se conhecer. É um momento de se conhecer. E ali, no namoro, você vai conhecendo várias coisas daquela pessoa que está namorando com você, e a pessoa vai aprendendo coisas suas,
vai vendo as suas qualidades, os seus defeitos. É uma forma de se conhecer. E nós, para ter um relacionamento com Deus, a gente também tem que conhecer a Deus. A gente tem que buscar entender mais sobre Deus. E como eu faço isso? Lendo as coisas que Deus deixou, a Bíblia, a lição que nós estamos estudando, procurar aprofundar mais sobre o amor de Deus, saber quem é Deus, o que Ele fez, como foi que Ele veio aqui nessa terra, porque Deus, Ele veio aqui nessa terra para nos salvar, Ele não veio apenas para nos salvar. Ele veio aqui como criança, como adolescente, como jovem, como adulto, passou por tudo o que nós passamos para mostrar como é ser uma pessoa amorosa, como é ser uma pessoa compassiva, como é uma pessoa com muito amor, com muita paixão, que ajuda as pessoas, uma pessoa que age, uma pessoa que faz acontecer. Ele mostrou tudo isso para nós através do exemplo. E nós, como cristãos, nós como criatura, devemos conhecer melhor o amor de Deus, procurar entender mais sobre Deus, sobre o seu amor e sobre as maravilhas que Deus tem e deseja para cada um de nós. Nós precisamos nos aprofundar, conhecer e nos relacionar com Deus, para que a gente possa entender muito mais sobre esse amor de Deus por nós. Essa é a lição dessa semana, foi um resumo, né? Esse estudo que nós temos aqui não substitui o seu estudo da lição diário, que você tenha seu estudo diário da lição. E obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar aqui até agora assistindo essa lição. Também deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curta, compartilhe e se inscreva no canal se você não for inscrito. Vamos orar para terminar o estudo dessa lição dessa semana? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui sobre as suas palavras, mais uma vez entendemos mais sobre o seu amor, sobre a sua compaixão por cada um de nós. E graças a Deus que você está aqui para nos abençoar, para nos ensinar e para nos confortar. Sempre que nós tivermos dificuldades, que nós possamos levar para você, que nós possamos ser pessoas amorosas, compassivas também, com o seu exemplo. Nos dê um bom dia, nos proteja e nos guarde. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Um grande abraço para você e nos vemos na próxima semana. Fique com Deus. Até lá.